aqui. Vai ficar bem escuro porque eu deixei para a bateria não acabar. Então vamos lá. Que horas são? 2h26. Pessoal, boa tarde, gratidão, Aldeia Outro Mundo, Aldeia 28, essa oportunidade aqui, né, em fevereiro, março agora, né, 1º de março de 2025, de compartilhar um pouquinho dos meus estudos sobre a água e as mudanças climáticas, né. Só já adiantando um pouquinho, né, o tema principal aqui hoje é sobre como a Antártida influencia no clima da Aldeia Outro Mundo. Pode parecer sem pé nem cabeça, essa é a ideia, né? Deixar essa nebulosa no ar, e é isso que eu quero compartilhar com vocês e espero que eu possa contribuir de alguma maneira. Bem, o projeto Nascentes da Crise é uma analogia às nascentes de água, mas também às nascentes da crise da humanidade, de nós como espécie. E esse projeto eu dedico a ele há 10 anos, literalmente, e para mim virou uma missão espiritual e material de buscar trazer para um olhar mais coloquial, o mais simples quanto possível, esses conceitos complexos como mitigação, mudanças climáticas, né, o ciclo da água. Então, em alguns momentos aqui pode ser que eu pareça muito simplista, mas é nessa busca de trazer para o conhecimento do grande público reflexões. Aqui eu não quero trazer verdades, claro que a minha é verdade porque é o que eu pesquiso, mas eu quero trazer reflexões para que cada um forme seu senso crítico no seu tempo, da sua maneira, ok? Então vamos lá. Nascentes da Crise, esse cartão aqui aborda todos os países por onde esse projeto já foi desenvolvido pesquisa, né? Então a gente tem aqui Brasil, Peru, Bolívia, El Salvador, Chile, Uruguai, Argentina, Guatemala, Paraguai, Tailândia, México e Alemanha. Então a gente tem 9 filmes já publicados no YouTube. A 10ª etapa, que foi no México, Guatemala e El Salvador, espero que agora, comecinho de março, a gente lance. E, na sequência, o próximo documentário em edição, que já foi produzido, que é o nosso tema aqui hoje, é o Chile e Argentina, quando eu faço essa viagem até o extremo sul do planeta, na cidade mais austral de todo o planeta Terra, e trazendo essa visão da importância das geleiras, né, da água doce, nesse equilíbrio do nosso clima, né? Quem está assistindo pelo vídeo não faz ideia, mas assim, que nem a gente faz aquelas audiodescrições, assim, meu nome é Diego, a temperatura nesse momento aqui deve estar em torno de 35, 38 graus, e dá para perceber uma umidade no ar. Então é bem isso que eu quero trazer ao final da nossa interação, como que a Antártida influencia no nosso dia a dia, hoje aqui na Aldeia Outro Mundo, porque estamos aqui, mas quando vocês voltarem para suas respectivas casas, independente de onde for no Brasil ou no mundo, que você reflita sobre essa questão, a relação da Antártida com onde você vive. Essa é a capa do projeto, né? Então, essa vivência, eu viajei entre o mês de dezembro e janeiro para a Argentina e o Chile, né? Comecei ali por Santiago, capital do Chile, de avião, 3 horas aqui de São Paulo. É até curioso essa proporção, a cidade de São Paulo está tão distante de Santiago quanto mais ou menos São Paulo-Manaus, em linha reta. Então essa curiosidade, né? O coração da selva amazônica e a cidade que você já começa a percorrer o extremo sul. E a partir dali eu não peguei mais avião, então eu fui de transporte de barco, passando pelos fiordes chilenos, onde tem a maior reserva de água doce congelada do planeta. Impressionante, aquelas geleiras de mais de 50 metros de altura,
presas no penhasco, assim, milimetricamente presa a 50 metros de altura, algo muito impressionante. Até também viagem de carro, carona, ônibus. E aí essa experiência me trouxe algumas reflexões que muitas vezes a gente não para no dia a dia para pensar, né? Porque quando a gente fica com uma visão cataclística, a gente pensa que, né, com as mudanças climáticas, daqui a pouco vamos todos morrer, exterminou a espécie. Só que a gente está lidando com um espaço de tempo de cerca de 100 anos, desde a Revolução Industrial, um pouco mais, até os dias de hoje. E esse processo de como se a Terra tivesse com febre em alguns momentos, né, uma analogia ao nosso corpo humano, está cada vez mais acelerado, está atingindo proporções que muitas vezes a gente fala, nossa, para tudo que eu quero descer porque eu não consigo fazer nada, eu sou muito pequeno. Só que a gente vai ter que lidar com isso, porque a cada ano que passar, né, a gente está aqui em 2025, a gente vai perceber que os desafios potencialmente vão aumentar. E a gente vai estar aqui como, né? Eu vou estar mais idoso, você vai estar mais idoso, todos nós, novas gerações vindo, novas crianças nascendo, e aí a gente vai conviver com esse planeta com mais limitações, né? Nós que já somos adultos. Então, assim, muitas vezes uma pergunta frequente que chega às pessoas para mim no final de alguma palestra, alguma conversa é: mas e aí, Diego, adianta fazer alguma coisa? Cara, eu acho que depende da escala que a gente está falando. Assim, se a pessoa está perguntando para mim, eu falo assim, olha, vale tentar. Porque eu não me conformo de acordar e falar, olha, até sei que está rolando uma coisa no planeta todo, mas é difícil, né? Deixa eu ir para o trabalho, deixa eu estudar, a gente dá alguma desculpa, né? E quando a gente percebe que pequenos atos que você está fazendo, mesmo que você não enxergue o resultado acontecendo, mas te traz uma tranquilidade de espírito, né? Para você seguir a caminhada, é válido. Então essa é a minha visão pessoal. Mas, dependendo da roda, se eu estou num ambiente assim, vamos dizer assim, científico ou de pessoas que já refletem sobre esse tema e me traz uma questão assim, tá, você preto no branco, você acha que tem solução? Eu tenho convicção, tá, mas eu falo por mim só, que na nossa geração, para quem, né, acredita de nascer, morrer e, né, empacotou, não numa evolução de certa maneira, assim, né, de reencarnacionismo, que a gente não vai ver esse turning point voltando da Terra, mas que vai acontecer um dia, vai. Porém, cabe a nós mitigar, né, que é fazer as adaptabilidades para que isso nos impacte o mínimo quanto possível e que a gente mude nossos hábitos de forma a contribuir com a solução e não com o problema, né? A questão da Antártida, né, umas coisas que a gente nem para pensar, né? Antártida ou Antártica, tá? Porque tem a cerveja no Brasil, muitas vezes gera essa dúvida. Os dois termos estão corretos, tá? Antártida, Antártica. Pra vocês terem uma ideia, né? A cidade de São Paulo, o município de São Paulo, está a cerca de 800 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então dá para a gente ter uma proporção aqui que são 800 metros indo de Santos para São Paulo, subindo ali a Imigrantes, né? Ou a Anchieta. Esses 800 metros, imagine o dobro dessa altura, 1.600 metros, e coloca um pouquinho mais. A maior parte do continente antártico está a mais de 2.000 metros de altitude. 2.000 metros de altitude. No Brasil a gente não tem cidade nessa altura, passa longe. Então é um continente muito montanhoso, muito alto, uma grande cordilheira. E aí quando a gente vê as expedições, que nem essa que está acontecendo agora, né, que a Folha de São Paulo lançou essa série dos cientistas, né, é liderado pelo Brasil, mas são cientistas do mundo todo fazendo circunnavegação, dando a volta completa em todo o continente. A parte, né, do rochedo, do continente mesmo. E eles estão só na borda, é como se a gente estivesse andando no litoral brasileiro, pensa essa analogia, tem ali a parte ali, vamos dizer ali São Sebastião, a praia, o centrinho da cidade de Ubatuba, né? Só que aí quando começa a subir no horizonte, se já consegue ver ali, é o dobro da altura de você estar no Guarujá e olhando aquela cordilheira da Serra do Mar.
Então, assim, pensem, né, no quão esse ambiente é inóspito, né? E o que acontece é que com o aquecimento global, nessa era, nesse momento que a gente está vivendo, nesse recorte, passo esse tempo, está derretendo mais rápido. Então, a analogia, como eu disse, em muitos momentos eu simplifico a linguagem aqui para facilitar a compreensão. É como se um freezer de temperatura super gelado, que você tem na tua casa em cima, certo? Tá passando a virar uma geladeira. Tá gelado? Tá. Mas tá congelante? Depende. Se você colocar na geladeira aquele mais frio, você chega próximo. Mas não é um freezer, né? Freezer é outro nível, né? E o que acontece? Quando a gente abre a geladeira e abre o freezer, a gente não sente um bafo frio, né? Do freezer não vem mais forte, da geladeira não vem mais devagar. Então, numa analogia, é como se a Antártida estivesse soprando diferente a cada instante. Não é que ela está sempre soprando agora mais fraco porque é geladeira. Não, está descontrolado, está em febre. A Antártida está com febre. Vamos tentar simplificar ainda mais aqui a história. Então, isso movimenta regulação de ventos em todos os aspectos, né? São níveis diferentes, nem vou entrar nesse aspecto da altitude. Tá, eu vou repetir porque como a gente está gravando aqui no microfone, né? Então, uma participante aqui, a Milena, perguntou se tem relação com El Niño, né? Imagina assim, outra analogia com o corpo humano, né? E até porque tem a ver com isso, por isso nascentes da crise de água e do ser humano. Você está com o seu corpo aqui, tal. De repente você torce o pé, você gerou uma lesão no pé, você está continuando andando. Aí daqui a pouco você come um alimento indigesto e dentro do estômago dá dor de barriga interno. Opa, isso mais isso. É como se estivesse um processo somatizando. E aí, por exemplo, se em um lugar começa a estancar, porque não é sempre ruim, num lugar estabiliza o tempo, vamos colocar o tempo porque é um recorte mais curto do clima, do tempo. Se estabiliza no lugar, tipo a luxação passou do teu pé, aquele ambiente você fala assim, agora voltou à normalidade, mas a dor de estômago ainda continua, entendeu? E aí daqui a pouco essa dor de estômago vai ocasionar alguma outra desequilíbrio, mas às vezes o teu pé solucionou, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente vê São Sebastião, que é nesse entorno imediato aqui de onde a gente está, da Lagoinha, que teve, né, aquela tragédia climática de São Sebastião, não, pode ficar aqui, não atrapalhe nada, tá? Porque a gente está em ambiente aberto, tá de boa. São Sebastião, aqui ao lado, que sofreu, né, aquela chuva, né, torrencial, alagou a cidade inteira, a gente acompanhou tudo isso, né? Se eu não me engano, foi em 2023, né? Foi um extremo climático e agora, a gente está em Lagoinha com esse clima, vocês podem ter certeza que se não tiver 1 grau acima a mais ou só um pouquinho mais quente, menos quente, quem está na praia agora, de Boiçucanga, ali em São Sebastião, Maresias, tava falando assim, cara, tá tudo normal, mano, tá tudo normal, carnaval, né? Beleza. E pode ser, mas é a tal da luxação que solucionou, só que tá refletindo em outras áreas, né? Então, essa visão da Antártida, para mim, é muito marcante. E uma curiosidade, né, que para mim, assim, eu percebo que dentro desse tema da Antártida, o filme ainda não começou a edição, é bom dizer, tá? Essa data, 1º de março de 2025, tem o roteiro desenhado, as imagens estão tomadas, mas não foi editado ainda. Que eu acredito que é uma inquietude, que aí eu queria validar com vocês que estão presentes aqui, se até então vocês pensavam desse jeito, tá? É uma validação que eu queria ouvir de vocês. Quem quiser manifestar, tá? Quando a gente escuta na previsão do tempo, tá? Na televisão, ou se você lê sobre, está prevista para amanhã uma frente fria e vai trazer chuvas para qualquer cidade que você tiver do Brasil. Mas aqui nesse centro-sul, vou dizer assim, vamos colocar São Paulo no recorte. O que vem na cabeça nessa hora? E sempre a gente pensa assim, tá vindo uma chuva desde a Argentina, né? Desde o sul da Argentina e do Chile, e vai trazer essa água para São Paulo. Vocês pensam assim? Pensavam? Um pouco. Um pouco diferente? Não tão longe. Talvez, tá vindo ali do sul, Santa Catarina.
Aham, e antes de Santa Catarina, mas e antes? Eu pensava que vinha do mar. Eu pensava também pelos rios voadores Boa. da floresta amazônica. Então Tá. tinha uma relação com os dois polos. Aham. Tanto de cima quanto de baixo. É que tem as massas, né? As massas do oceano e as massas do continente, as massas de ar. Sim. Ó, porque como tá gravando só no microfone, eu vou repetir mais ou menos o que foi compartilhado aqui e vou comentar, né? Então, uma das participantes, né, trouxe a questão de que para ela vem prioritariamente, no caso aqui, se a gente está falando do ponto de São Paulo, vem de Santa Catarina e, se não, ali mais para baixo, tal, de alguma maneira do mar, porque tá próximo do mar, é isso? Tá. E a outra participante trouxe uma visão de que, devido aos rios voadores, a umidade amazônica que está trazendo essa chuva. A primeira questão, as duas estão certas, a chuva vem de ambas as formas, tá? Não tem só um sentido, mas a predominância das chuvas no Brasil, principalmente nessa época do ano, durante o verão, aqui do nosso hemisfério, ela precipita principalmente devido à interação entre o vento úmido, vindo do norte da Amazônia, que vem paralela à Cordilheira dos Andes, aí quando entra ali na Bolívia, depois de fazer a curva no Acre, vem para o centro-sul trazendo essas chuvas. A chuva vem do oeste, não vem necessariamente sempre, prioritariamente do mar que está a leste, vem do oeste, é o primeiro ponto. Só que esse movimento por si dessa umidade amazônica não causa necessariamente a precipitação na quantidade. Por quê? Porque é uma dança, uma interação entre essa umidade quente da Amazônia com o vento frio e seco da Argentina e do Chile, da Patagônia. É um choque térmico. E aí o choque térmico faz com que essas chuvas venham. Então, se vocês olham o mapa de satélite, tá? Na previsão do tempo, ou entra no site que eu gosto muito, chama zoom.earth, não tem .com.br nada, zoom.earth. Tem lá o mapa em tempo real que você volta alguns minutos, algumas horas em qualquer lugar do planeta e você vê as nebulosidades formando. Então esse corredor de umidade, ele é um pêndulo. Lembra da história do freezer e da geladeira? Então, esse freezer, ele influencia o vento. Quando o vento está mais forte do freezer, está vindo o vento freezer da Antártida, essa chuva chega mais no norte, onde? Até no sul da Bahia. Lembra quando tem umas enchentes no sul da Bahia? Na região de Itamaraju, que aconteceu recentemente? É quando o freezer atuou mais forte. Então ele jogou o canal de umidade amazônica mais para o norte. E quando é mais embaixo? Chega no Rio Grande do Sul. Lembra das chuvas do ano passado? Da cheia? Busquem o mapa meteorológico daquele dia, daqueles 2, 3 dias que mais choveu ali no Rio Grande do Sul. A chuva não vinha do mar, ela vinha do continente. Então de onde veio essa água? Da Amazônia. Né? E aí a gente fecha muito o nosso recorte de previsão do tempo, porque a gente é do Brasil, a gente é brasileiro. Só que esse corredor ele desce até Buenos Aires. Então é um pêndulo que vai prioritariamente de Buenos Aires até o sul da Bahia. Ele vai intercalando. São Paulo está no meio do caminho. Então por isso que quando vocês veem na previsão do tempo, começa a observar isso, tá? Quando você estiver vendo o mapa da previsão do tempo, que você vê que no Rio Grande do Sul vai ter um dia muito ensolarado, e se é durante o verão, potencialmente vai chover aqui em São Paulo. Se aqui está com tempo ensolarado, potencialmente, bem provável que no Rio Grande do Sul está com chuva. Você vai ver que é o yin-yang total, porque o canal de umidade, hoje, nesses anos nossos que a gente está vivenciando, ele não tem largura. Então imagina um rio de largura estou chutando aqui que na média ele passa nos 400 quilômetros de margem a umidade. Então ela vem, mas com 400 quilômetros você não chega no Rio Grande do Sul. Então é muito curioso como está tudo conectado, né? Bem, para a gente também buscar trazer, né, a contribuição de vocês que estão participando, porque assim, eu posso ir aprofundando essas curiosidades da Antártida, falando sobre a questão, né, de como foi minha experiência lá, mas talvez seja bom vocês trazerem, né, alguma pergunta, porque assim eu consigo balizar para direcionar essa abordagem. Pode ser mudanças climáticas e água, qualquer aspecto, e aí eu vou buscar trazer para o tema da Antártida e o documentário. Então, eu penso mais nessa parte, como eu
dessa parte climática, eu penso, quando você traz essa questão de alteração ambiental no clima, na Antártica, eu penso na microbiologia e também nos tipos de animais nesse lugar inóspito. Você conseguiu observar alguma coisa em relação a isso? Tipo, por exemplo, o aparecimento de alguma espécie ali naquele lugar ou a predominância daquela espécie por conta do derretimento, alguma interação que tivesse um impacto em determinadas comunidades de fauna e flora, assim. Tá. O que você observou em relação a isso? Tá. Então, para quem está assistindo, né, pela internet, só buscar sintetizar o que ela trouxe, que é bem interessante. Ela está perguntando sobre a questão de microbiologia dentro desse contexto, o que eu pude observar nas expedições como um todo, né, que influencia, enfim, aquela especificidade da microbiologia. De bactérias, possivelmente estavam congeladas, por exemplo. Ou então, alguma química pode ter afetado alguma comunidade de animais, por exemplo. Olha, a tua pergunta, então, ela é muito especial, porque o Nascentes da Crise que está na internet da Tailândia, eu estava viajando para a Ásia no dia que foi decretada a pandemia de Covid. De 11 para 12 de março, eu estava na Alemanha, em Frankfurt, e entrando no avião, o A380, o maior do mundo, da Air China, indo para Pequim. Na hora que falou, o mundo parou. Eu na Alemanha. Mas por que eu estava na Alemanha? Por que eu estava indo para a China? Por que eu estava indo para a Ásia? Porque no final de 2019, em dezembro, enfim, através de um pesquisador da USP, chama Paulo Artacho, é um grande especialista que eu considero um grande investigador brasileiro da mudança do clima, ele replicou um post no Facebook dele sobre cientistas americanos em consórcio com chineses. Parceria, você só consegue fazer pesquisa na China se você faz parceria com os chineses, porque o sistema de Pequim permite, só que se tiver dúvida em alguma questão, o chinês que tem que responder e não o americano. É isso. Que eles teriam feito uma amostra de perfuração de geleira no Planalto do Tibete, que atualmente é um território em disputa, né, pela independência, onde ficam as nascentes dos maiores rios da Ásia e da China. É como se fosse uma grande caixa d'água que joga água para diferentes regiões da Ásia. E na Ásia que contém a maior biodiversidade do planeta Terra, não sei se você ouviu falar isso. Ela está falando que tem uma região na Ásia que tem a maior biodiversidade do planeta Terra. Eu quero ver, porque assim, até onde o Estreito de Darien, na Colômbia com o Panamá, até onde eu sei, é talvez o mais, mas com certeza um lugar que há também, tem essa conexão. Depois vamos trocar esse Vamos. Mas assim, mas por que eu estou falando isso aí? Eles fizeram essa pesquisa numa geleira, lá nessa fonte da vida da Ásia, e na amostra veio 28 vírus nunca identificados, catalogados pela ciência, de um total de 33 na amostra. Até aí, fatos são esses, artigo científico em inglês, quem quiser ler, eu já publiquei várias vezes, está na internet, você consegue achar o artigo científico. Foi publicado em uma revista científica, e aí tudo que desenrola da questão da Covid ainda está no ar, né? Tem linhas de pesquisa diferentes. Eu, quando fui para lá, eu tinha um entendimento. A gente está falando de 2020. Bem-vindo, se quiser zapear, fica à vontade, viu? Só sentar. Pode ficar à vontade. A gente está falando sobre água e mudanças climáticas, sobre a perspectiva da Antártida, e a gente está falando um pouquinho sobre uma potencial linha de pesquisa que eu faço parte, sobre a origem do SARS-CoV-2, a Covid-19, atrelado ao tema que a gente está falando aqui da Antártida. Bem-vindo, fica à vontade, tá? Mas então, aí dessa pesquisa, caiu na minha mão esse report, e aí eu abri o Google naquela época, tá? Por isso que eu tô falando assim, evoluiu a minha pesquisa, mas a minha inquietude foi, eu abri
o Google Earth, como se fosse São Paulo visto de cima, Wuhan, né, onde estava falando que tinha um cientista que morreu daquela doença misteriosa, né? Wuhan. Qual que é o maior rio de Wuhan? Yangtze. Onde que nasce Yangtze? Planalto do Tibete. Aí já liguei assim, falei, não sei, né? 2 informações, beleza. Mas hoje em dia, o que eu acredito com uma possibilidade que tem alguns pesquisadores que têm essa informação, mas eu não sou especialista em nada disso, que é uma coisa muito. Eu só sou curioso, eu sou como se fosse um neonaturalista. Quando vinha as expedições, em alto mar tinha lá o comandante, tinha quem desenhava, escrevia. Eu vou trazendo perguntas, entendeu? Então a minha pergunta é essa. No sul da China, na fronteira ali com a Tailândia, foram encontrados alguns morcegos em algumas cavernas, ou seja, fica abaixo do nível ali, né, do lençol freático, tal, morcegos que detectou um vírus estranho. E esses morcegos teriam sido levados para o laboratório lá de Wuhan. É como se fosse no Brasil o Instituto Butantan, lá, e que nem assim, o Instituto Butantan não fica em Brasília, a capital do Brasil, porque a gente fica pensando, por que Wuhan, né? Pro chinês lá, ele, o que é São Paulo? Tô brincando, entendeu? Mas nem todo mundo sabe que existe São Paulo. Mas Brasília, bem provável que saiba que é a capital do Brasil, né? Então, lá é Wuhan, aqui é São Paulo, Instituto de Virologia. E em laboratório, ao pesquisar essas amostras, esses morcegos, e onde que está conectado com a minha pesquisa lá? A água em si, ela não multiplica, não transmite vírus. Ela precisa de um hospedeiro. O vírus precisa de um hospedeiro, um ser vivo. Porém, pode ser que a água tenha, através de animais, microbiologia, interagido e transmitido desde as nascentes das cabeceiras até nessa caverna, quando passou para um hospedeiro aquela espécie específica de morcego e teria sido levado para o laboratório. Essa é uma linha de pesquisa, tá? Eu não estou falando que isso é a verdade absoluta, mas é a que eu compactuo. E aí depois ninguém sabe o que foi feito, vocês já sabem as possibilidades, né? Um acidente de laboratório, uma manipulação, ou algo que a gente não sabe. Mas enfim, eu falei disso tudo por causa da microbiologia. Agora trazendo para a Antártida, né? Nosso tema aqui, uma curiosidade. E para ficar claro, eu não fui no continente antártico. Eu fui no sul da América do Sul, no último ponto que eu podia chegar sem barco. Então, vamos dizer assim, na praia que termina o mundo América do Sul. Naquele ponto, para lá, quando chega na Antártida, esse platô, que é a 2.000 metros de altitude da Antártida, fica praticamente um vento eterno em vórtice, girando, e não chove. É seco, é geleira congelada que não vira água, né? Geleira não é gelo, geleira é neve compactada em grande quantidade que, devido a todo, né, tudo que rola junto, é compacta e forma aquele, como um vidro translúcido, né? A geleira ela não fica opaca, ela é sempre transparente, como se fosse um vidro blindado, né? As geleiras, quando você pega um pedaço de geleira. Então, esse platô da Antártida fica nesse vento eterno. Então, você perguntou da microbiologia, nessa série de pesquisa desses pesquisadores aqui, que está na Folha de São Paulo, o Diário, né, da Antártida, eles abordam que assim, a vida, como a gente conhece, é praticamente zero, é um dos lugares mais inóspitos do planeta. Então, como que a gente pode entender a Antártida? Quando a gente vê lá o pinguim, a ave tal, o leão marinho e tal, eles estão na praia. Eles estão na praia, estão no litoral da Antártida. É literalmente assim, entendeu? Para ficar mais fácil o entendimento. Só que entre o litoral da Antártida, vamos dizer aqui, o litoral de São Paulo, Guarujá, e o platô da cidade de São Paulo e o platô da Antártida, tem um percurso bem, né, bem distante, assim, e o clima, né, muda totalmente. Então é muito interessante tudo isso, gente. Assim, essas amostras de água durante a viagem, ó, tem 2 amostras de água aqui, né, nesse tubo de ensaio. Um tá até com pedras, né.
Esse daqui é de água salgada, então eu peguei de diferentes pontos do Oceano Pacífico e Atlântico, que eu fui no encontro dos dois, mas desde Santiago eu fui pegando essa amostra e eu misturava as águas. Eu faço mistura, alquimia de água aqui, então aqui é uma multiplicidade de água de vários pontos do mar. Já essas daqui é tudo água de rio e de geleira. Então, assim, e as pedras aqui é tudo de origem vulcânica. Nossa, levar uma gotinha dessa aí no laboratório, hein? Então, tá aberto. A questão é que até da água do rio por onde fica essa caverna, chama o Rio Mekong, eu tô com a amostra dela. Eu nunca realizei pesquisa nesse monstro de água. Tem laboratório de microbiologia lá no Instituto. Estou falando aqui do laboratório de microbiologia. Sim, porque é claro que hoje em dia, bem provável que mesmo se tivesse na época, já não vai estar fidedigno, já tem 4 anos, mas o simples fato de a gente tentar uma possibilidade, se abre uma hipótese para refletir, e se tivéssemos feito de outra forma, e quem sabe no futuro poder voltar nesses lugares com estrutura, né, adequada, EPI, para fazer a pesquisa aprofundada, né? Bem, para também a gente não avançar muito aqui no horário, né, queria saber se tem mais alguma pergunta, alguma questão, porque, né, eu vou deixar aqui, né, uma síntese dos documentários, assim, um pitch de poucos segundos de cada documentário, porque vocês que estão aqui presentes e quem também estiver assistindo, quiser ver, todos esses que eu vou apresentar aqui agora já estão no YouTube e no site nascentesdacrise.com.br. Lembrando que todo o conteúdo Nascentes da Crise é Creative Commons, ou seja, código aberto, qualquer um, desde que acreditado e com propósito de trazer mais conhecimento para a humanidade ou para o seu projeto de pesquisa, o conteúdo ele é código aberto, né? Então, o Nascentes da Crise, ele nasce... Estou passando aqui um pouquinho para não... São os detalhes como que ele nasceu, né? Mas o primeiro documentário foi em 2014 para 2015 no Peru. Só que o documentário começa no Acre, então eu viajo até o Acre. Eu estou numa comunidade indígena, Cunicuim, e de lá eu viajo por estrada até chegar em Cusco. E de Cusco e Machu Picchu eu percorro 3 caminhos que chegam até a Amazônia peruana. Um pela estrada, que é o normal, as pessoas pegarem por asfalto. A outra, pelo Parque Nacional del Manu, que é por estrada de terra, onde tem índios isolados. Estive ao lado de onde teve contato uma semana antes com um índio isolado. E o terceiro caminho, eu segui a gotinha de água que vem de Machu Picchu e cheguei até a Amazônia em 2 dias de viagem. Imagina os incas, né? Era, vamos à la praia, vamos à la Amazônia. E a gente coloca em pacote, né? Amazônia aqui, povo inca e andino aqui. E não entende que a galera transitava, todo mundo junto, misturado. A gente, só abrindo outro adentro, que a ideia também aqui não é aprofundar em um Nascentes da Crise, mas pensa, essa questão de construção de pedra, né, que a gente tem tantas ruínas, né, de povos ancestrais andinos, porque era com pedra que eles faziam as casas. Na floresta era com madeira, a madeira decompõe, vira terra de novo. Então, assim, não tem pedra naquela região. Sim. Quando eu cheguei no final do rochedo, a última pedra que tem antes de chegar na Amazônia, você olha um passo para adiante, você não encontra nenhuma pedra desse tamanho mais, acaba. É só argila. Então, assim, a galera vai ficar carregando pedra da montanha para fazer uma casa que ele faz de palha e madeira. Bem, nossa, essa experiência de microbiologia é incrível você pesquisar depois, tá? Chama pacote de folhas. As crianças colocam, sabe aquele saquinho que você geralmente compra uma fruta que vem com aquelas telinhas amarelas? Olha que legal. Eles pegam folhas daquele bioma que cai naquele riozinho, põem essas folhas, amarra, fecha e tem o registro da data. Aí depois de X tempo, vem as crianças, eles abrem uma cartolina que tem lá os tipos de animais, aracnídeo, sei lá o que, papapá, inseto. Abre o pacote e conta quantas espécies, quantos bichos tinham ali, o resultado daquela amostra. E aí depois, com a mesma janela de tempo, em outra época do ano, põe de novo o pacote, tira, tem mais animal, menos, os mesmos, diferentes, para analisar a qualidade da água a partir da microbiologia.
Sim. Bem, o caminho dos rios voadores, aí a segunda etapa, eu trago essa visão de que toda gotinha de água da cidade de São Paulo, não de onde a gente está, essa água já vai descer aqui para o oceano na altura de Ubatuba, mas na cidade de São Paulo, vamos falar aqui algumas, tá? A gente tem aí até Cuiabá, no norte, até Goiânia e Brasília, toda gotinha de água que cai nessa região vai afunilar no Rio da Prata, entre Argentina e Uruguai. Então a água do Rio Tietê vai encontrar com o mar entre Buenos Aires e Montevidéu. Então é uma coisa que a gente nem para pensar. São Paulo está do lado do mar, só que a gota de água de São Paulo vai desaguar no Oceano Atlântico, entre Buenos Aires e Montevidéu. Então eu durmo nessas ilhas no meio do Rio da Prata e trago reflexões sobre a importância desse estuário e da exportação de água da Amazônia para lá. Uma parte relevante das águas que sai por essa segunda maior foz de água doce depois do Rio Amazonas em toda a América do Sul é, em parte, exportada para essa região pelos rios voadores amazônicos. Aqui, ó, tudo que a gente vê aqui, ó, essa mancha verde escura, qualquer gotinha de água que cai nesse miolo vai afunilar aqui, ó, como se fosse um funil, né? Os grandes rios aqui, ó, Paraná, Paranaíba, Rio Grande, etc. Bem, aí a terceira etapa é no Chile, então eu vou para o deserto do Atacama e mostro que na mesma latitude do planeta, na mesma linha horizontal, está São Paulo, a cidade de São Paulo, Trópico de Capricórnio, na Grande São Paulo, que passa aqui em Ubatuba. A gente está em cima, praticamente, a gente tinha pensado nisso, a gente está praticamente em cima, a Aldeia Outro Mundo, do Trópico de Capricórnio. Se não for aqui, é 50 quilômetros para cada lado, está passando aqui. E passa também no deserto do Atacama. O deserto do Atacama, o mais árido do planeta, mais que o deserto do Saara, mais seco. E do lado de cá, São Paulo, entre aspas, né? Aqui não é deserto. Então por que é deserto de um lado e do outro não é, né? Aí eu trago essas reflexões aqui, ó, dos grandes desertos do planeta que estão sempre nessa mesma zona, onde que ainda não é deserto, na região centro-sul da América do Sul. Porque na África tem o deserto de Namíbia, Botsuana, Kalahari, é um grande deserto o sul da África, África do Sul, Botsuana, né? Já na Ásia são apenas ilhas, o continente praticamente asiático inteiro fica no hemisfério norte, e lá na Oceania, o grande deserto central da Austrália. A Austrália é um grande deserto, a massa, né, fora da borda da cidade, do país, é um grande deserto. E aqui ainda não é porque influência dos rios voadores amazônicos e o vento frio e seco que vem da Antártida. A quarta etapa é na Bolívia. Se vocês olham o Google Earth, dá um zoom out uma hora no Google Earth, vocês vão perceber que a mancha que diferencia os Andes da Amazônia, nessa parte aqui, né, entre o Acre, o Peru e Bolívia, faz uma curva. Vocês percebem aqui que está vindo uma direção para o leste e desce. Então, esse documentário eu vou nesse ponto, eu quero chegar na curva. E na curva tem a maior pedra esculpida já detectada no planeta Terra, tamanho de um campo de futebol. Chama Fuerte de Samaipata. E chama Fuerte porque depois que os espanhóis chegaram, ocuparam, né, aniquilaram a galera que estava ali, eles construíram uma fortaleza espanhola no meio de uma montanha. E essa montanha, ela faz a divisão entre a Amazônia, o Chaco, que é o início ali do Pantanal, que é uma parte do que vira depois também no Brasil Pantanal, e o bioma andino. Então, Amazônia, Andes e Chaco. Imagina como que no passado, né, que nem é como que as pirâmides foram feitas, né, os mesmos enigmas, esse Forte Samaipata. E a gente nem sabe disso, né, que tem essa história. Aí, o outro documentário, aliás, nesse da Bolívia, aí são 2 documentários da quarta etapa, mas uma curiosidade da Bolívia ainda. Vocês sabiam que o que a Europa foi durante a idade, vamos dizer assim, feudal, o início do ciclo da Revolução Industrial da Inglaterra, ou seja, o dinheiro que movimentou boa parte da Europa, né? Como que a Europa, do nada, primeiro mundo hoje, que a gente considera aqui que é esse primeiro mundo, eles fizeram praticamente tentando encontrar uma palavra mais amena, tá? Eles simplesmente assim levaram uma montanha da Bolívia
que ela reluzia, segundo os povos originários, devido à quantidade de prata, que chama Cerro Rico. Fica em Potosí, uma das cidades mais altas do mundo, a 4.100 metros de altitude. Essa montanha, ela foi devorada com cerca, se não me engano aqui, me falha a memória, 110 mil toneladas de prata que foram retiradas dali, levadas para a Europa, e virou, e a igreja, né, e a Europa se transformou muito devido a isso, porque é diferente do Brasil do ouro, em outras regiões também tinha ouro, que o ouro foi, né, era ouro preto, mas ao mesmo tempo tinha extração em outros lugares. Os portugueses não tiveram um ponto assim, é aqui. Não, lá era o GPS, assim, foi aqui e tirou. E eu entro embaixo dessa montanha. Até hoje ainda tem mineração lá de prata, mas assim, é bem menos, né? Mas é muito curioso, né, pensar que... E de um lado, Potosí, na mesma latitude, em linha reta, Ouro Preto, em Minas Gerais. Então a América do Sul é quase que um yin yang. De um lado, os espanhóis extraindo a prata e do outro os portugueses. Até então, sem conexão entre eles, sem um saber da ação do outro e onde estava acontecendo, né? Bem, estou aqui já finalizando. Esse outro documentário, Paraguai e Argentina, eu inicio em Assunção, no Paraguai, e vou até Córdoba, na Argentina, onde, segundo a revista Nature, acontecem as tempestades mais severas do planeta, com mais raios. E por quê, né? Por quê? Aí a minha linha de pesquisa é que nessa região de Córdoba, o Rio Voador faz a última grande curva na Cordilheira dos Andes. Então, se vocês analisarem um rio, né, na margem, quando faz uma curva, tem mais pressão, mais rebuliço do que a parte do meio. Então, essa parte mais ao sul é onde o choque do vento frio e seco com a umidade quente do norte da Amazônia formam essas tempestades. E aí eu mostro isso nesse documentário. O outro, 2019, vocês lembram do Dia do Fogo? Aí aqui no Brasil, quando uma ação potencialmente orquestrada colocou fogo na floresta amazônica, todo mundo lembra mais ou menos. Uma cidade de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, teria um grupo de WhatsApp que eles coordenaram naquele dia e horário, todo mundo botar fogo. Lembra essa história? Dessa história, né? Não estou falando história. Ok? Essa história. Eu vou lá para Mato Grosso e chego até Novo Progresso. Tive contato com o jornalista que denunciou essa ação. E aí eu mostro a 163, que é essa rodovia que conecta Cuiabá até Itaituba. E na rota do Dia do Fogo, então eu apresento, por exemplo, garimpo legalizado, de recuperação de áreas de garimpo, muito interessantes projetos. Mostro as primeiras chuvas caindo na cidade de Sinop, depois de um período de estiagem que comprometeu a safra, e aí mostrando, né, a dualidade, né, da água virtual que a gente exporta num grão de soja, de milho para a Europa, né? Para a Europa, para a China, para a Ásia, para todo o planeta. E tem uma cena bem emblemática nesse documentário, né? Eu estava dirigindo ali entre Sorriso, que também é ali no Mato Grosso, e para chegar no rio ali, o Telespires, que vai virar o rio Tapajós e depois o rio Amazonas. Aí tava de moto, né? Imagina um lugar assim, deserto, como era a aldeia Outro Mundo antes, assim, pasto por todos os lados, e aí tinha uma árvore na beira dessa estrada. Aí, ai, que sombra gostosa, né? Parei a moto, eu tava de moto, tirei o capacete, né? Bebi uma água e tal. De repente tô ali, já preparando para sair, né? Uma arara na árvore, e aí eu já peguei a câmera, tem essa cena aí no vídeo, uma arara com a patinha dela comendo milho. E aí escuto o barulho de outras, tinha várias no meio da lavoura do milho que já estava cortada, só tinha tudo no chão já. Em resumo dessa história, o milho, ele é originário do México, ele não é nem dos Andes aqui, é do México, potencialmente aquele milho transgênico, para não dizer com certeza, né, mas assim, é uma possibilidade grande de ser transgênico, e um animal silvestre comendo aquilo. Então, assim, cortado desse jeito, transgênico, não, então assim, esse é o 906, o 7 eu já comentei, esse da Tailândia, do ciclo das águas. O 8º, que é o último que está na internet até agora, foi no sul da Bahia, e a pergunta que norteia esse documentário é:
o que a Amazônia tem a ver com Porto Seguro e a chegada dos portugueses ao Brasil? Que, né? Né? Bem, buscando sintetizar também, porque vocês podem assistir o documentário depois inteiro, eu busquei o primeiro documento oficial do Brasil. Qual que foi o primeiro documento oficial que você pode garantir que esse documento é original em texto do Brasil? Quem trazer algum indício aí vai ganhar agora o Guia Parintins, que são os guias que eu sempre sorteio, participei dessas produções. Vamos lá, tenta conectar aí, vamos lá. Diário de bordo. Um diário de bordo. Ganhou o Guia Parintins. E que diário de bordo foi esse, em 1500? Do Pedro Álvares Cabral. Grande Pedro Álvares Cabral, né? É o chefão, né? É o Defo da Aldeia Outro Mundo, é o que manda a chuva, né? Mas o Defo ficou escrevendo a carta? O Defo tá apagando um monte de incêndio aí dentro. Aí. O que acontece? O Defo não. Tô dando uma analogia também para trazer para o nosso ambiente. Para quem não sabe, o Defo é o idealizador aqui desse espaço maravilhoso da Aldeia Outro Mundo, onde está acontecendo esse evento. Mas ele contratava pessoas. Então tinha lá o que puxava o manche, tinha o que ficava com o binóculo e tinha aqueles que eram os naturalistas, que pesquisavam biologia, o outro fauna, flora, e o que tinha uma letra bonita, escrevia rápido e interpretava o texto. O jornalista da época. Quem foi? Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era o escrivão das caravelas que chegaram ao Brasil. E no texto original, em português arcaico, eu peguei lá, e aí o que a gente estuda geralmente na escola? Estavam navegando os portugueses quando depararam com uma montanha no horizonte e chegaram pensando que era uma ilha, né, ilha de Vera Cruz, e depois tiveram os contatos com indígenas, né? Vocês aprenderam essa versão na escola, né? Eu aprendi essa, também? Todo mundo, né? Tá. Só que tem um parágrafo antes, tem um trecho antes dessa história acontecer. O que fala? Eles estavam navegando, eu não vou saber precisar de quantos dias, mas meses, alguns meses, e aí eles observaram no mar, indo de encontro com eles, algumas folhagens, galhos, troncos, né? Ou seja, no mar não vai brotar folha, né? Ou é uma ilha ou é um continente. Esbojo, né? Bojo que foi acumulando esses galhos, troncos aí, e aves aquáticas. Em alto mar pode ter, sim, aves aquáticas, mas bem provável que tem uma terra firme perto ali. Observou aquilo e foi em direção daquilo. E aí que entra o meu estudo, que teria sido influenciado por essa informação e chegaram onde que tinha uma montanha, que era no período da Páscoa, por isso Monte Pascoal, na região que hoje é Porto Seguro, a cidade de Porto Seguro, onde ficam os povos originários Pataxó, né? Então, no documentário eu vou no topo dessa montanha, eu faço um ritual com os Pataxó, tudo. E aí, a minha interpretação, por que a Amazônia está nisso, né? Até aí, tá tudo ali, né? E a Amazônia? Onde que entra a Amazônia nessa história? Lembra que eu falei lá no começo sobre o pêndulo desse rio voador que chega até no sul da Bahia? A gente está falando ainda de 500 anos atrás. Então não, ou era intenso ou era mais constante, mas já existia. A história do fluxo dos rios voadores é muito mais antiga do que os 500 anos, né? E o rio que tem a vazão de água mais abundante naquela região é o Rio Jequitinhonha, que nasce no norte de Minas, na região ali de Diamantina, onde ficam, né, as riquezas minerais extraídas pelos portugueses, né, e que foi em abril que eles chegaram, certo? Monte Pascoal, Páscoa a gente celebra em abril, né, a Igreja Católica, sim? Imagine que no verão, no início do verão, quando começa as chuvas mais fortes, não é dezembro até hoje? Então, a hipótese é essa, que durante o início das chuvas de dezembro, janeiro, muita chuva caindo, as encostas naquela época, cai tronco, galho, vento a mais, né? Rebuliço no rio. Isso foi levado durante 2 meses até chegar na foz, ali no sul da Bahia, e ser jogado para alto mar, esse rebojo. Então, os rios voadores amazônicos, influenciados pelas chuvas nas cabeceiras do maior rio na região sul da Bahia, pode ter, é uma hipótese, ter influenciado a chegada dos portugueses ao Brasil. E para finalizar, o documentário que vai ser lançado
espero, até o Dia Mundial da Água agora, dia 22 de março de 2025, que é a 9ª etapa Nascentes da Crise, México, Guatemala e El Salvador. O filme está quase todo editado, já está 90% finalizado, e só porque eu tô aqui no Mundo do Sol, não, eu tô com o Enio no Mundo do Sol, que também faz evento lindo aqui, mas no Aldeia 28, e o editor tá lá a 1000, querendo que eu entregue o filme, mas falta ainda 10%. Que é esse documentário que a pergunta que norteia é: quais os... Vou colocar potenciais também, mas para mim é uma verdade, tá? Quais os potenciais benefícios dos furacões? Dá um nó na cabeça, né? Esse é o documentário. Em síntese, né, os furacões, que é a nomenclatura naquela região, em outras regiões, tufões na Ásia, tornado em outras, mas é o mesmo fenômeno, né? Essas umidades de ar que nascem, emergem, vou colocar, não nascem, emergem em alto mar, elas formam essas chuvas que saem, no caso dos furacões, da linha do Equador e vai em direção aos trópicos do planeta, vai para o norte e vai para o sul. E essa força das águas com o vento, essa interação, ela ajuda a amenizar a temperatura nos desertos dos Estados Unidos, do México, levando água, porque tem muitas cidades, e aí eu mostro isso aí no documentário, eu vou numa região de seca, no meio do deserto, onde teve o furacão e a conexão que encheu aquela represa. É um dos temas. Que eles dependem da temporada de cerca aí de 4, 6 meses no ano dos furacões para abastecer as represas de cidades de 5 milhões de habitantes. Ou seja, a gente nem pensa em devastação, né? Mas coitadinho do furacão. O furacão tá aí há quantos milhões de anos, né? O ser humano... O ser humano vem, uma espécie aí, topo de cadeia fodástico, chega na janelinha com alguns milhares, vamos falar, algum milhão de anos, mas talvez vamos falar na escala de milhares, né? Muitos milhares de anos aí, né? Chega o ser humano na janelinha e diz que a minha construção é de alvenaria, é de sei lá o quê, e depois fala que a culpa é do furacão, velho. Tipo, eles estão muito mais antigos que nós aqui, estão fazendo a função deles. Tipo assim, Deus e o Shibu, Buda, Gaia, energia maior, como cada um interpreta essa coisa que movimenta o planeta, ela não ia falar assim, agora o que a gente cria agora que é o mal da história, quem que vai ser ali o capetinha da história, vamos pegar esse aqui, é furacão, é isso. Não vai ser assim, né? Então assim, é isso, Nascentes da Crise, né? E o próximo aqui é esse 10º que eu já comentei, da Antártida, que vocês possam assistir, compartilhar esse conteúdo, criticar, né? Eu acho, para mim vai me ajudar muito, quanto mais pessoas duvidar das minhas hipóteses, eu acho bom, porque me traz, isso que eu falo assim, que me traz reflexão, mas eu espero que, junto com a crítica, busque trazer, não necessariamente vai conseguir, mas busque trazer o seu argumento, entendeu? Assim, tipo assim, rebata, nem a solução, mas rebata, mas assim, com um contraponto que eu possa falar assim, olha, se eu acreditar que não faz sentido a minha pesquisa em um determinado aspecto, eu vou buscar ter, não sei se eu vou conseguir, espero que eu tenha muito, né, discernimento para isso, mas de falar, cara, estava errado, e beleza, vou mudar a bússola para o outro lado, mas eu sou bem convicto dessa pesquisa que vem aí desde 2002, que começou, que eu sinto esse projeto, quando eu estava em Belém, no Pará, enfim, primeira viagem à Amazônia, e já estou aí com 23 anos nesse estudo, né? Tá bom, pessoal? Então, para quem depois então quiser mais informação, né, Diego Gazola com um Z e um L no Instagram, no Face. O Murphy apareceu aqui para deixar pausada a tela, mas aqui estamos. E o meu contato, diegogazola@mudadeidea.com. Também a hashtag Nascentes da Crise no Instagram, Facebook e também Twitter antigo, X antigo Twitter. Gratidão, arro, namastê. Uhul! Gratidão, parabéns. Valeu!